Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a América Inglesa. A América Inglesa no canal hoje. Bom, gente, para começar aí nossa aula de América Inglesa, eu recomendo, inclusive, que você dê uma olhadinha no vídeo que eu gravei aqui para vocês sobre o contexto da Inglaterra no século XVII, a Revolução Inglesa do século XVII. Porque é esse contexto da Revolução Inglesa do século XVII que vai trazer para você os porquês das pessoas migrarem lá da Inglaterra, do mundo britânico para a América do Norte, certo? Na verdade, é o finalzinho daquela época dos Tudors, da Elizabeth, e já entrando na época dos Stuarts. É esse o contexto político, religioso, social e econômico que vai propiciar as pessoas desejarem migrar da Europa para a América do Norte. Ó, uma primeira experiência se deu ainda naquela época da Elizabeth, época elisabetana. Né? Os caras fundaram um lugar chamado Jamestown, mas essa experiência realmente foi fracassada, acabou dando errado, né? Essa presença inglesa na América do Norte. Vai virar mesmo para valer quando foi 1620. Então o navio Mayflower vai levar os 102 primeiros peregrinos até a América do Norte, os 102 primeiros puritanos. Veja, os caras estão fugindo de um contexto que é o governo do Jaime I, não é? O Jaime I, ele que é chefe da igreja anglicana, persegue a católicos, persegue aos puritanos na Inglaterra. Então começa a colonização efetiva a partir do ano de 1620, com a chegada do navio Mayflower e os 102 primeiros peregrinos lá na América do Norte. Bom, em geral, a gente vai fazer assim, ó, um modelo explicativo. Lá no século XVIII, né, no auge da colonização, formaram-se 13 colônias, não é só uma colônia, formaram-se 13 colônias. Então as 13 colônias, didaticamente, a gente divide em colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Então vamos estudar um pouquinho, nesse comecinho de aula, as colônias do norte, como que elas se configuraram. Bom, se você de alguma forma for utilizar aquele velho conceito, já abandonado pela academia, né, mas que existe em alguns livros didáticos, de colonização de povoamento, o seu exemplo de colonização de povoamento são as colônias do norte, da América do Norte, por parte dos ingleses. Né? Por quê? Porque então os caras estão fugindo do contexto político inglês, né? Estão fugindo por questões religiosas, por questões políticas, e mudam-se para a América do Norte, formam ali no norte da América do Norte, formam a colônia de Massachusetts, Connecticut, New Hampshire e Rhode Island. A ideia ali seriam então pequenas comunidades, há um sentido religioso, uma pequena e média propriedade rural, e a mão de obra ela é livre. Na verdade, há uma servidão temporária. Então, eles vão arregimentando pessoas que também desejam vir para a América do Norte, essas pessoas assinam um contrato, vão fazer uma servidão, né, na fazenda do contratante. Essa servidão ela temporária, porque ela dura de 5 a 7 anos. E depois, inclusive, se a pessoa se insere corretamente, dentro dos princípios daquela comunidade, essa pessoa é convidada a ser também mais um companheiro ali daquela comunidade. Então, dessa forma, a gente pode dizer, inclusive, que a Inglaterra ela não vai montar, né, com as suas colônias na América do Norte, o mesmo sistema que Portugal, por exemplo, Espanha, fizeram aqui na América, não é aquele pacto colonial rígido. Na realidade, essas colônias são vistas como tipo uma válvula de escape para os problemas políticos que a Inglaterra vive ali no século XVII. O conceito que se coloca é a tal da negligência salutar. Negligência salutar é a ideia de que a Inglaterra ela não vai interferir ali, não vai ser aquele pacto colonial rígido. Então, de alguma forma também é salutar para a Inglaterra,
porque ela consegue exilar alguns problemas, algumas pessoas que são problemáticas no sentido religioso e político. E ali, de acordo com isto, os caras vão desenvolvendo, né, um comércio interno, né, vão rapidamente desenvolvendo bibliotecas. A própria Universidade de Harvard já surge ali no começo do século XVII mesmo, alguns anos após o início da chegada do navio Mayflower. Então, ali, inclusive, se desenvolve o que a gente chama de comércio triangular. Comércio triangular. Que essas colônias do norte, elas vão na América Central, pegam o melaço, do melaço se faz o açúcar e o rum. Aí com este rum vão à África, trocam por escravos e aí conseguem revender esses escravos para as colônias do sul. Daqui a pouco eu converso com vocês sobre as colônias do sul e para a própria América Central. Aí pega esse melaço novamente e vai fechando esse circuito que tem 3 pontas, né? América do Norte, América Central e África. E esse comércio triangular, ele vai enriquecendo, na real, as colônias do Norte, certo? Bom, aí nós vamos falar um pouco sobre as colônias do centro. As colônias do centro é Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Nova York é uma fundação holandesa. Na história do Brasil, você já deve ter estudado a invasão holandesa lá no Nordeste, né? Alguns judeus holandeses vieram para lá. Quando os holandeses foram expulsos, eles vão lá na ilha de Manhattan e fundam Nova Amsterdã. Rapidamente a Inglaterra ocupa o território e aí de Nova Amsterdã vira Nova York. Portanto, com um início de colonização holandesa. Tem Pensilvânia. A Pensilvânia é a terra de William Penn. William Penn, lá na Inglaterra, era um Quaker. Ele comprou as terras e trouxe os Quakers para morar na América do Norte. Veja, mais uma vez, aquele contexto religioso. Delaware é um lugar onde tem muita colonização, teve no início, muita colonização sueca. Em geral, essas colônias do centro, elas seguem esse regime de um mercado interno, de um desenvolvimento relativo com a mão de obra livre, igualmente as colônias do norte. A diferenciação vai se dar com as colônias do sul. Não é? As colônias do sul, elas, devido ao clima, vão começar a desenvolver culturas de monocultura. Então, nesse sentido, haverá a plantation. E é por isso que vai ficar parecido com a colonização tipo do Brasil ou da América Espanhola. E aquele velho contexto lá, aquele velho conceito que é utilizado de colonização de exploração é colocado. Né? Se você usar esse velho conceito, que já tem desprestígio na academia, né? Povoamento seria para o norte e para o centro, e exploração seria para o sul. E aí, este sul, ele vai inicialmente fazer a monocultura do tabaco. Né? O tabaco é o que dá o sentido econômico desta primeira monocultura lá no sul. Né? Lá no sul você tem a Carolina do Norte, Carolina do Sul, você tem a Geórgia, né? Você tem Maryland e você tem Virgínia. Essas 5 colônias do sul para inteirar as 13 colônias da América do Norte da Inglaterra. Então, tem latifúndio, monocultura, inicialmente o tabaco, posteriormente, para ser uma economia complementar à indústria ou manufatura inglesa, você tem o algodão, não é isso? Para a manufatura e depois indústria têxtil inglesa. Lembra o vídeo da Revolução Industrial que fizemos anteriormente? Então, ó, o sul torna-se complementar. Faz sentido até a ideia do pacto colonial. Eles então exportam a matéria-prima, o algodão, por exemplo, e vão importar os manufaturados ingleses. Isso aí vai, gente, até a Guerra Civil lá no século XIX, que termina lá em 1865. Então, ó, latifúndio, monocultura, seja do tabaco, seja do algodão, não é? A produção é toda para exportação e o trabalho, evidentemente, é um trabalho escravo. Então o tráfico negreiro vai todo para lá também, com um fluxo para a América do Norte, no caso as colônias do Sul. Então, nesse sentido, você observa que
As colônias do norte e do centro têm uma certa configuração. As colônias do sul têm uma outra configuração. Posteriormente à independência, quando eles forem montar o seu Estado nacional, os Estados Unidos, isto vai gerar problemas regionais gravíssimos que levarão lá à guerra civil. Mas isso a gente vê num próximo vídeo. Na verdade, depois vamos fazer um vídeo sobre o processo de independência, certo? E mais à frente um vídeo sobre como foi os Estados Unidos no século XIX, inclusive com a guerra civil. Beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, parça, e tamo junto!